Nos últimos 15 anos foram criadas milhares de empresas de terceirização de serviços no Brasil, de ampla utilização pelos setores público e privado. Mas quais são as vantagens e as desvantagens em contratar uma empresa desse tipo? Para falar sobre terceirização de serviços, convidamos hoje para o Análise Direta Leonardo Leandro. Ele é empresário e consultor, vai tirar todas as nossas dúvidas e explicar como é que funciona esse trabalho. Leonardo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Denise. Você que está em casa também pode participar do programa Análise Direta. É só mandar um e-mail para analisediretarrit@gmail.com. Leonardo, para começar então o nosso bate-papo, explica para nós o que é terceirização de serviços. Terceirização de serviços é uma forma que o mercado encontrou de transferir uma atividade, que é uma atividade que não agrega valor para o seu negócio, para especialistas. Tá, eu acredito que existam muitos pontos positivos, mas também muitos negativos de se contratar, de se terceirizar um serviço. Queria que você falasse desses aspectos aí. Tá, com certeza nós temos pontos positivos e pontos negativos. Felizmente, os pontos positivos são maiores, né? Como, por exemplo, você está trazendo para o seu negócio uma empresa especializada, profissionais treinados, com conhecimento de tecnologia, não só em produto químico, mas também em equipamentos que vão trazer a qualidade do trabalho que o contratante está esperando. Isso gera benefício para a imagem também da empresa com relação ao mercado. E a desvantagem é quando você tem uma situação onde o contratante fez uma péssima contratação. Exatamente quando acontece quando contrata um funcionário. Se você contrata mal um funcionário, o resultado que você vai ter é ruim. Você contrata mal uma empresa de terceirização, a mesma coisa. Então, tem empresas que são especializadas, mas tem as melhores e tem as piores, é isso? Como tudo, exatamente. Então, saber escolher também essa empresa de terceirização também é um desafio. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Por isso que você precisa investigar, precisa levantar, não é simplesmente, o foco não pode ser simplesmente no preço na negociação, mas o que vem com o preço, o que vem com o serviço, a qualidade do atendimento, a qualidade da prestação de serviço e a segurança na questão financeira também para a empresa. Tá, então, preço baixo não significa boa qualidade. Nunca. Tá. É comum as pessoas confundirem empresa de mão de obra terceirizada com agência de RH? É comum. É comum, porque a diferença básica dessas duas é que uma agência de RH ela está focada na alocação profissional, na recolocação profissional e no fornecimento dessa mão de obra que efetivamente vai se tornar orgânica da própria empresa contratante. Uma empresa terceirizada, ela está vendendo não o serviço, está certo que envolve a mão de obra, mas ela está vendendo o serviço, então ela terceiriza essa parte. Tá. Utilizar essa mão de obra terceirizada, para utilizar essa mão de obra é preciso fazer um contrato de prestação de serviços entre a empresa prestadora e a empresa contratante? Sim, isso garante segurança na negociação e na manutenção do contrato, tanto para quem contratou, como também para a empresa terceirizada. Ali, nesse contrato, vem todos os parâmetros e todas as expectativas que o contratante, obrigações e deveres, tanto da contratada como da contratante. Isso, na realidade, formaliza e profissionaliza o setor. Tá. Vou imaginar, então, que uma empresa contratou trabalho terceirizado de portaria, tá? Toda terceirizada a portaria, todos os funcionários. Esses funcionários vão responder para quem dentro da empresa? Só para a empresa que terceirizou? Ele é funcionário da empresa que terceiriza e ele é alocado em um determinado local, uma empresa, um condomínio que seja. Ele responde diretamente para a empresa que ele foi contratado para terceirizada e indiretamente para a pessoa que coordena esse trabalho dentro da empresa. Não existe subordinação direta e nem pode haver subordinação direta da empresa contratante com os funcionários da terceirizada. Existe orientação. Por isso que o elo de contato entre os funcionários ali alocados e a empresa contratante é um supervisor, é um encarregado que está ali responsável para garantir a efetivação do contrato. Tá. É mais difícil ter controle sobre esses serviços terceirizados do que os da própria empresa? Eu acredito que não. Eu acho que um dos motivos que a empresa terceiriza é justamente pela falta de controle que ela consegue ter nesse tipo de trabalho. Por quê? Não é a atividade fim dela. Ela tem que estar focada e tem que estar direcionada a trazer o resultado que ela espera
dentro daquilo que ela produz, fabrica, vende, comercializa, não importa. Nesse âmbito, nessa visão, fica difícil você controlar, porque você tem funcionário que falta, você tem funcionário que entra em licença, você tem as mães que pegam licença maternidade, doença, e isso fica desgastante e difícil de você gerenciar. Já numa terceirização é mais simples, porque essa responsabilidade passa para a empresa terceirizada. E a empresa basicamente aloca ou deixa relacionado uma pessoa para poder acompanhar, mas não tão diretamente como se fosse orgânico. Tá. Então, antes de contratar essa empresa que terceiriza os serviços, tem que ver também qual é a ideologia dela, qual é a conduta desses profissionais, tudo isso tem que tomar cuidado? Isso sim. Na realidade, você recebe um briefing do seu cliente, você visita o cliente, conhecer o espaço para você saber as necessidades daquele cliente, você também toma conhecimento dos valores, da missão e da visão daquela empresa para que você consiga também alocar um cliente seu que tenha e case com o que a empresa está buscando. Porque não adianta eu colocar uma pessoa lá que tem um perfil completamente diferente do que é o negócio da empresa, ou como a empresa funciona, que em pouquíssimo tempo isso vira conflito. Vira conflito, pode gerar um quebra de contrato, pode gerar uma substituição de um funcionário. Então é importante você conhecer a missão, valores e visão do seu cliente para você poder alocar a melhor mão de obra possível naquela localidade. Terceirizar reduz os gastos de uma empresa, de um condomínio, enfim? Excelente pergunta. Nem sempre. Existe um mito onde alguns empresários pensam, vou terceirizar porque vou economizar. Nem sempre isso acontece. O que acontece é que os custos de um funcionário orgânico, para a empresa que está terceirizando, são os mesmos que uma empresa de terceirização. Os mesmos encargos, os mesmos benefícios, as duas empresas têm que cumprir, a legislação é uma só. A diferença que o contratante ele percebe está no custo que não é enxergado. É aquele custo que ele vai, puxa, agora eu não preciso mais ter 2 pessoas, 3 pessoas cuidando dos problemas que esses profissionais trazem, como falta, como férias, esse tipo de coisa. Demissão, contratação, correção de comportamento, esse tipo de coisa, você não precisa mais alocar essa mão de obra. Você pode focar essa mão de obra naquilo que realmente vai trazer resultado para o seu negócio. Isso é uma percepção, isso é um lucro que você dificilmente consegue mensurar. Então, engana-se quem pensa que terceirização é sinônimo de economia de custo. Evita um desgaste desnecessário, Totalmente, é isso? totalmente. Tá. Como é que funciona a economia de custos com encargos trabalhistas em relação à contratação de terceirizados? Exatamente o que a gente falou agora há pouco. Os mesmos custos e encargos trabalhistas que uma empresa tem, uma empresa terceirizada também tem. E isso é bem claro nos contratos, por isso que a gente transfere. Na realidade, a empresa que está contratando a empresa terceirizada, ela assume também isso dentro do contrato, mas a responsabilidade do pagamento e o cumprimento é da empresa que terceiriza. Mas os custos são os mesmos, porque a legislação é uma e todas as empresas no Brasil estão sujeitas a ela. Tá. Na sua opinião, quais serviços devem ser terceirizados nas empresas? Na minha opinião, todos. Todos que sejam possíveis de terceirizar. Afinal de contas, a terceirização ela está aí para poder apoiar e agregar valor para a empresa, sempre e quando a terceirização não é a atividade fim da empresa. Ou seja, um exemplo, uma padaria. A padaria jamais pode terceirizar o padeiro. O padeiro exerce a atividade fim da padaria. Então, tirando a atividade fim, a empresa pode terceirizar tudo. E eu, como empresário da área de terceirização, quanto mais, melhor. Tá. E qual a maneira correta, então, de uma empresa acompanhar e monitorar esses serviços terceirizados, né? Porque tem que haver esse acompanhamento. Ainda que o funcionário terceirizado não responda diretamente, tem que haver um acompanhamento. Sempre. Sempre porque o intuito no final é a qualidade. Então, a maneira correta é deixar as bases bem claras dentro do contrato, qual é a expectativa que espera, cobrar da empresa terceirizada que o funcionário venha capacitado, treinado, que forneça os produtos adequados, que forneça os equipamentos que vão facilitar alcançar esse resultado e que tenha, sim, sempre um funcionário que acompanha a visita e vistoria do supervisor da terceirizada, para poder levantar os pontos falhos, levantar os pontos de melhoria e fazer a correção.
Tá. Vamos imaginar então que uma empresa contratou serviços terceirizados de limpeza. Aí um funcionário falta naquele dia ou pega uns dias de licença médica, enfim. Quem é que vai substituir esse funcionário? Quem que tem que avisar essa empresa que é a terceirizada que esse funcionário faltou? Como é que é essa comunicação? Legal. Existe um mundo ideal. O mundo ideal seria que quando o funcionário fosse faltar, fosse se ausentar do trabalho, ele avisasse antes: olha, tive um problema, eu preciso me ausentar, vou faltar hoje, e você consegue a substituição desse funcionário sem gerar um estresse ou um desgaste ou qualquer tipo de desconforto para o cliente. Nem sempre isso é possível. Às vezes aconteceu de o funcionário, no momento do deslocamento, sofrer algum mal súbito, alguma coisa que impediu dele chegar. A empresa contratante entra em contato com a gente, avisa da falta, a gente repõe imediatamente. Claro que num prazo possível de fazer a pessoa chegar, mas a responsabilidade do posto ser atendido é da empresa contratante. Da empresa contratada, desculpa. O contratante, ele não quer se preocupar em ter que gerenciar isso. Ele quer o serviço contratado executado. Tá certo. Essa substituição, quanto mais cedo for avisado, mais rápido vai ser suprida essa falta. Totalmente. Às vezes a empresa contratante nem sente. Ela é atendida tão prontamente que ela não sente a falta desse funcionário. E deveria ser assim, é isso? Esse é o mundo ideal. Tá. Quais têm sido os serviços mais terceirizados no Brasil atualmente? O que você sente? Legal. Bom, existem os mais comuns, né, que são os que basicamente acontecem. São os serviços de limpeza e conservação, são os serviços de portaria. Aí nessa portaria você entra controlador de acesso, você entra segurança, em algumas empresas são vigias, né, armado ou desarmado, não importa. E também recepcionistas, são os que mais acontecem. Tem assessorista, tem auxiliar de carga e descarga, ou seja, auxiliar de manutenção, mas os principais são limpeza, portaria e recepção. No próximo bloco, então, a gente continua falando sobre terceirização de serviços. Hoje eu converso com o Leonardo Leandro, ele é consultor e empresário e está tirando as nossas dúvidas. A gente volta já já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o Leonardo Leandro, ele é empresário e consultor, está tirando as nossas dúvidas, explicando como é que funciona a terceirização de serviços. Leonardo, a gente já até falou um pouquinho sobre isso, mas em matéria de agilidade e economia de tempo, é aí que a terceirização traz o maior benefício? Também. Economia de tempo, agilidade, qualidade, né, e resultado. Porque você colocar uma pessoa para poder realizar um tipo de trabalho específico, como, por exemplo, um tratamento de piso. Parece simples você dizer isso, mas existe um procedimento, existem passos, existem produtos, existem equipamentos. Isso você só alcança quando você tem uma pessoa que conhece, especialista, treinada e capacitada. Tá, então evita dor de cabeça também. São Paulo se transformou numa cidade de serviços, isso é bom ou ruim? Eu acho que São Paulo está se transformando numa cidade de serviço. É muito bom, porque o mercado nosso, por exemplo, de terceirização ainda não alcançou 50% da capacidade que ele tem. E tem muitas vantagens. É um mercado que está em crescente. Então, todo dia nasce uma empresa ou uma pessoa que acha que pode entrar nesse segmento. A parte negativa disso são os aventureiros, como em qualquer outro negócio. Então, entra no mercado empresas que foram fundadas e geradas a partir do nada, com pouquíssimo ou nenhum conhecimento do negócio, da atividade, e que não, dentro da sua composição, também não sabe compor diretamente os seus custos, e acaba oferecendo um preço muito abaixo do que na realidade e acaba entregando também uma qualidade ruim. Isso denigre um pouco a imagem de quem está no mercado, porque o cliente, quando contrata, claro que ele quer obter a melhor relação custo-benefício, o melhor preço e a melhor qualidade, nem sempre isso é possível. E quando o mercado está tão crescente como esse e é atrativo, os aventureiros acabam atrapalhando um pouco a imagem do setor. Tá, como é que é possível fazer essa pesquisa antes de contratar um serviço de uma empresa que terceiriza algum serviço? Bom, depois que você identificou exatamente aquilo que você está buscando, você entra em contato com 2, 3, 4, 5 empresas desse segmento. A primeira coisa é você checar
se essa empresa realiza esse trabalho, se tem como comprovar, né, e se tem conhecimento daquilo que está executando. A segunda coisa é pedindo referência. O mercado brasileiro ele precisa aprender a pedir referência, né? Às vezes, na nossa necessidade e velocidade, a gente acaba fechando, às vezes, com o primeiro que apareceu. E, na verdade, isso não é saudável. Pode ser até que depois de toda a pesquisa você realmente feche com o primeiro, mas você se segurou, você garantiu o que você está buscando. Então, buscar referência, checar se a empresa faz o trabalho e tem esse conhecimento, é o caminho. Como é esse recrutamento aí, então, da empresa que terceiriza algum serviço? Como é que ela recruta, contrata esses funcionários? O avanço da internet, a popularização da internet facilitou muito o nosso trabalho. Você tem muitas fontes de captação. Você tem o nosso próprio site, é uma fonte de captação, onde a pessoa pode preencher um formulário, pode mandar seu currículo por e-mail X. Você tem a indicação dos próprios funcionários, que é uma outra fonte muito interessante, porque garante já uma certa procedência. Você tem os bancos de currículos disponíveis na internet para você, contratante, buscar. E as agências, né? As agências de RH, que você pode passar um perfil e eles podem te dar essa gama de profissionais. Tá. Existem preconceitos e receios de algumas empresas em relação à terceirização de serviços? Existem. Por quê? Existem porque são duas vertentes, na realidade. Assim como o preconceito em qualquer área, seja racismo, seja sexual, seja opção sexual, não importa, ele está muito relacionado com a falta de conhecimento. Então, muitas empresas, incrível que pareça, muitas empresas ainda em São Paulo e no Brasil não sabem o que é terceirizar. Muitas empresas entram em contato conosco e a gente tem que, ao invés de só prestar um atendimento assim, realiza o trabalho, me dá seu e-mail que eu te mando o orçamento, é ensinar e explicar o que é uma terceirização. E realmente vender a vantagem da terceirização. Então, essa falta de conhecimento gera um certo preconceito. E a outra vertente que eu mencionei é justamente com relação aos aventureiros. Então, assim, a pessoa às vezes já contratou, mas teve uma péssima experiência. E essa péssima experiência ele já generalizou e dizendo que terceirização foi a pior coisa que ele fez na vida dele. E na realidade não. Tá, agora como é que faz, por exemplo, você falou muito de terceirizar aquilo que não é a atividade fim da empresa, né? Isso. Então, por exemplo, você vai terceirizar a recepção. Uhum. Então, todos os recepcionistas, as recepcionistas são terceirizados, mas ao mesmo tempo que não é a atividade fim da empresa, é geralmente o primeiro contato que se tem. Exato. Ou por telefone, ou quando a pessoa vai realmente até o lugar. E aí, ainda que ali não seja, você não pode faltar nada ali, nem a qualidade do funcionário, o bom humor, nada. Como é que faz para essa parte não falhar? Legal. É o seguinte, a recepção é o cartão de visita da empresa. Então, é muito importante. Quando o empresário decide terceirizar a recepção, ele está realmente confiando o seu cartão de visita para essa empresa terceirizada. E, então, a princípio, você, como eu falei antes, desde a contratação, né? Geralmente, por que uma empresa terceiriza a recepção? Sendo como seu cartão de visita, seria melhor você ter um funcionário orgânico. Ela terceiriza porque recepção é um trabalho tão cruel, vamos dizer assim, né? Um trabalho que você não tem uma definição clara de plano de carreira dentro da empresa. Então, a rotatividade dentro de uma empresa é muito grande. Isso passa a ser um problema para ela. Então, ela pega o seguinte, vou terceirizar, porque mesmo que eu tiver rotatividade, entra uma outra pessoa substituindo, responsabilidade da terceirizada. Então, desde o início da negociação do contato, o briefing é fundamental. Então, você tem que encontrar uma pessoa que atenda às necessidades do cliente em sua totalidade. Na forma de se expressar por telefone, na apresentação pessoal, na forma de se expressar pessoalmente, organização, dinamismo, tudo isso você tem que estar atento. E, claro, casar com uma boa proposta de salário, um bom pacote para essa funcionária, para ela que se sinta motivada em continuar nessa atividade que tem uma característica não muito dinâmica. E isso pode ser um pouco desmotivador. Tá. Então, a terceirização de serviços pode ajudar também na imagem da empresa. Então, a gente falou da recepção, mas temos a limpeza também, que é fundamental, portaria. Isso pode ajudar? Totalmente. Totalmente. O benefício que a empresa contratante tem com relação à terceirização vai para esse lado também. Né? Na qualidade, passa uma imagem para os outros concorrentes, inclusive dela, ou até parceiros, de que é uma pessoa preocupada com qualidade. Porque limpeza, por exemplo, é uma necessidade.
né? Como você se sente visitando uma empresa onde você olha o ambiente está sujo, está desagradável. Então, essa imagem perante o mercado também tem esse benefício. A terceirização garante imagem positiva para o contratante. Tá. Qual garantia que a empresa pode ter de que os empregados terceirizados vão respeitar as normas e a chefia da empresa onde estiverem alocados? Assim? Só com treinamento. Porque você, como eu falei no briefing inicial, você precisa conhecer missão, valores e visão da empresa para você colocar a pessoa certa no lugar certo. Quando você consegue fazer esse casamento, você tem, não 100%, mas está muito próximo disso, de você ter um funcionário bem alocado, satisfeito e atendendo o cliente satisfatoriamente. Então, a garantia que você pode oferecer é na seleção, na contratação, no treinamento e que isso também esteja bem claro dentro do contrato. Lembra que a gente falou? O contrato é o elo que vai garantir os dois lados. Tá. Tem que estar bem claro ali. Agora, o funcionário terceirizado, ele não está, ele tá numa empresa, mas responde para outra, tem um supervisor, você disse. Como é que é a manutenção do bom humor do funcionário, da motivação? Vem da empresa prestadora de serviços? Vem dos dois. Claro que se eu, por exemplo, pego o meu funcionário, atraso o salário dele, ele vai estar extremamente chateado e essa chateação vai refletir diretamente no meu cliente. Então, mas por outro lado, se o ambiente onde o meu funcionário está, não está agradável por algum problema que eles estejam passando ou porque ser uma característica, também desmotiva o funcionário. Então, isso é uma relação, é um trabalho em conjunto. Grande parte da motivação desse funcionário é minha responsabilidade. Mas uma outra parte é responsabilidade do local onde ele está alocado, do contratante. O ambiente, né, eu tratar ele com respeito, tratar ele com educação. Afinal de contas, não é porque ele está exercendo uma atividade de limpeza que ele deixa de ser um ser humano. Verdade. Então, todo esse ambiente, o prazer de trabalhar ali no dia a dia com os outros funcionários, isso, ainda que eles não sejam terceirizados, tudo isso depende de onde ele está trabalhando. Sim, o perfil, o prazer em servir. Tá. O funcionário terceirizado tem os mesmos benefícios trabalhistas, mesmos direitos trabalhistas do que qualquer outro. Os mesmos. É isso? Carteira assinada. Vale refeição, vale alimentação, cesta básica, vale transporte, assistência médica, seguro de vida, essas coisas todas que você encontra no mercado, você encontra também na terceirização. Você falou que algumas funções, em alguns setores, há muita rotatividade. Essa rotatividade, ainda que exista, tem que ficar bem sutil para o local onde a pessoa está trabalhando? O ideal, porque a rotatividade não é saudável para ninguém. A rotatividade, no meu caso como empresário, aumenta meus custos. Aumentando meu custo, diminui minha lucratividade. É ruim. A rotatividade para o cliente também é ruim, porque você já criou vínculo. Você não consegue trabalhar num local sem criar vínculo com quem você está vendo todo dia e vivenciando todo dia. Então, baseado nisso, essa rotatividade ela nunca é favorável para nenhum dos dois lados. Você tem formas de combater. E aquilo a gente tem falado, ambiente, cumprimento das regras, né? Você precisa ter, claro, uma política de benefício, mas também tem que ter, claro, uma política de consequência. O funcionário ele tem que saber que quando ele é um bom funcionário, ele precisa ser reconhecido. E quando ele pisa na bola, ele também tem que receber a punição. Afinal de contas, é um casamento, né? Tá, tem uma pergunta aqui que, na verdade, é uma situação. A empresa pode fazer uma proposta para um funcionário terceirizado para que ele passe a fazer parte do quadro de funcionários dessa empresa? Ela pode, e dependendo do tipo de contrato que você tem, ela não deveria. Mas isso acontece. No nosso caso, a nossa filosofia na empresa é o crescimento do profissional sempre que possível. E às vezes ele pode receber uma proposta de um cliente para poder se tornar funcionário orgânico, e é uma proposta melhor do que o que eu tenho para oferecer. Embora no nosso contrato esteja claro escrito que ele não pode fazer isso, a gente faz uma negociação, faz uma conversa bem transparente, porque afinal de contas é uma parceria. E eu costumo liberar, afinal de contas eu estou visando o crescimento desse profissional, o crescimento desse funcionário. Mas, em teoria, isso é problemático, porque eu tenho um bom funcionário que você reconheceu que ele é bom e você está tirando ele de mim. Eu vou ter que repor ele. E quem me garante que eu vou encontrar um cara tão bom assim, um funcionário tão bom assim? Mas você libera? Libero. Isso acontece em várias empresas. Acontece, não tem como.
No próximo bloco, então, a gente continua falando sobre terceirização de serviços. Hoje eu converso com o Leonardo Leandro, ele é empresário e consultor, está tirando as nossas dúvidas. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta. Hoje eu converso com o Leonardo Leandro. Ele é consultor e empresário, está tirando as nossas dúvidas sobre terceirização de serviços. Leandro, uma empresa pode terceirizar um setor inteiro, mesmo que ele seja um grande setor? Pode. Isso usualmente acontece, inclusive. Porque a terceirização, ele terceiriza o que não está agregando valor para ele. E ele está precisando de um especialista para poder liberar mão de obra, ou liberar tempo e recurso para ele poder investir no negócio dele. Então, pode ser grandes empresas, grandes estatais. Tem empresa estatal que terceiriza 60 sensoristas. Setor gigantesco, só para cuidar de elevador. Tem muito RH terceirizado? Eu acredito que sim e não. Eu acredito que as grandes empresas, não. Mas as pequenas empresas, elas acabam terceirizando um pouco do seu RH, inclusive por custo, para sua contabilidade ou até mesmo para algum profissional, alguma agência específica. Tem prazo limite para se manter com esse contrato de prestação de serviços? Não, limite não. O que normalmente acontece é que as empresas contratam por um período inicial de 12 meses. A partir do 12º mês, o contrato passa a ser por tempo indeterminado, mas eventualmente, acontecendo qualquer outro tipo de problema, ele pode ser denunciado e cancelado por qualquer uma das partes. Tá. Um funcionário que não está se dando bem com os demais funcionários da empresa, ou até os funcionários terceirizados também, pode ser transferido? Pode acontecer com ele alguns caminhos, né? Essa situação é uma situação comportamental bastante comum, e ela pode ser tratada de pelo menos 3 caminhos. O primeiro caminho é uma reorientação, um novo treinamento, uma adequação desse comportamento desse funcionário. O segundo é uma substituição dele, alocação em outro posto e uma troca. E o terceiro, quando você não consegue salvar, ele pode acabar até perdendo o emprego. Tá. O que acontece quando um funcionário terceirizado não atende às orientações ali que a empresa gostaria? Então, há uma orientação da empresa prestadora de serviços, e aí ele não está cumprindo aí essas orientações. Quem chefia esse setor, ou alguém que está ali supervisionando, dá o alerta para a empresa, é isso? Isso, eles avisam, ou até mesmo é detectado pela nossa própria visita dos nossos encarregados, supervisores ou gerente. E quando isso acontece, a gente precisa, ao invés de atacar a causa, a gente tem que tentar diagnosticar. Porque às vezes ele não está cumprindo com o esperado por falta de conhecimento. Ou algum outro tipo de problema que ele pode estar passando na vida dele pessoal que pode estar interferindo. Então, você encontrando a causa, né, você diagnosticando o problema, dando o antídoto certo, treinamento, motivação, umas férias, ou algum outro tipo de apoio que possa fazer com que o funcionário se livre desse problema, pode melhorar o comportamento. Caso contrário, é a substituição, a gente não consegue fugir. Tá. Como é que é feito esse treinamento das pessoas que vão trabalhar terceirizadas? Ele acontece de algumas formas. Hoje nós temos o treinamento em sala de aula, feito pela própria empresa, algum tema específico, ou pode ser comportamental, ou pode ser técnica. Nós temos treinamento em loco, no próprio local de trabalho, e a gente vai aprendendo, fazendo. E nós temos também as associações, o nosso sindicato, né, a SEMACO, a Abralimp, são empresas que ajudam a regulamentar um pouco a nossa atividade, e eles fornecem capacitação também, não só para o funcionário que está executando, mas também para o gestor. Então, essas são as formas que... Fora isso, você encontra no mercado empresas que trabalham com treinamento e pode ajudar mais na parte comportamental do que técnico. O treinamento técnico geralmente acontece nessas associações que eu falei. Como são essas visitas que as empresas fazem para ver se está tudo bem com os funcionários terceirizados? Essas visitas, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Contar um pouco do nosso segredo. Nós temos uma estratégia muito bem elaborada com implantação de novos clientes, onde essa visitação é muito mais frequente para poder... É um período crítico a implantação. Colocou uma pessoa nova, uma empresa nova, às vezes substituiu, ou às vezes está
começando com a terceirização, está todo mundo muito cru. Então precisa de um acompanhamento próximo para poder fazer essa interface entre cliente e funcionário terceirizado. Então a gente faz essa visitação semanal, em dias aleatórios, porque eu não quero ninguém preparado, né? Eu não quero chegar no dia que está tudo limpinho, todo mundo feliz, sorridente, maquiado, bonito. Não é isso. E também não é para fazer nenhuma pegadinha, mas é para poder tentar chegar o mais próximo da realidade. Depois que a gente passa essa fase, que dura uns 2 ou 3 meses, o acompanhamento é feito quinzenal e depois mensal, né, para poder ter um checklist que a pessoa tem que visitar, para poder acompanhar a qualidade, faz um feedback na hora, levanta a necessidade, poxa, essa pessoa está precisando de um treinamento X, levanta para a empresa, nós programamos, agendamos e corrigimos. Tá. Agora, se algo estiver errado porque falta a estrutura da empresa, por exemplo, onde as pessoas estão, o que você fala para quem te contratou? Nessa hora é uma parte crítica, porque ninguém gosta de ouvir seus problemas. Mas como a gente trabalha muito na parceria, geralmente esse problema também já é conhecido pelo contratante. E quando a gente está impedido de realizar um trabalho, a gente tenta baixar um pouco a expectativa do cliente com relação a essa qualidade, ou com relação a esse serviço. Um exemplo, às vezes nós temos uma empresa que nós trabalhamos que é uma grande distribuidora de alimentos. E eles trabalham muito, e às vezes a gente não consegue fazer a limpeza do local de trabalho de alguns funcionários, porque eles não saem da mesa. Às vezes até almoçam no local, devido à demanda, devido ao volume. Então assim, ficou sem limpar, está sujo, ficou sujo, é ruim. Mas o funcionário ali está ciente, o contratante está ciente, a gente consegue contornar. Num outro momento a gente realiza. Tá. Se a empresa de terceirização de mão de obra falir, quem é que paga esses débitos trabalhistas dos funcionários? Isso é um problema crítico do setor. Como o contratante ele é um devedor solidário, né, ele acaba sobrando para ele. Quando isso não está muito bem amarrado no contrato, quando o contratante não exige que o contratado envie mensalmente o comprovante das guias que devem ser pagas, ele está se colocando numa posição de risco séria. Quando ele não está agindo isso, ele não está sabendo o que está acontecendo com a empresa. Porque a primeira coisa que uma empresa que está ruim, ela deixa de pagar são os encargos dos impostos. É a primeira coisa. Ela pode até manter o salário, mas ela para de pagar o encargo, o imposto benefício. Se a empresa contratante não demanda isso, eu quero todos os meses receber essas guias para acompanhar, vai acabar sobrando para ela. Tá, então tem um jeito, quem está assistindo a gente ficou preocupado, tem jeito de monitorar isso, se os impostos e os encargos trabalhistas estão sendo pagos? Sempre. Tá, isso só o que diz respeito ao funcionário que a empresa pode ser responsabilizada. Exatamente, é só na relação funcionária, porque gera vínculo, pode gerar vínculo. O direito entende como um devedor solidário. Então, se você terceirizou, contratou, e a empresa que você contratou não foi competente para seguir, sobra para você. Tá, a empresa percebeu alguma irregularidade, olha, já faz uns 2 meses que algo não está sendo pago da maneira correta, de que maneira deve se proceder? A primeira coisa que ela deve fazer imediatamente é chamar para uma reunião o prestador de serviço, botar as cartas na mesa. O que está acontecendo? Se trabalha no ambiente de parceria, existe alguma coisa que a gente pode fazer em conjunto para resolver? Se no final das contas ela chega à conclusão que realmente o risco é maior do que o benefício de manter, ela tem que providenciar imediatamente a substituição. Tem que trocar de empresa. Tá, e pode haver essa quebra de contrato? Pode, com um aviso prévio de 30 ou 60 dias, de acordo com como está elaborado cada contrato, ela manda uma carta de rescisão de contrato e acabou. Tá, porque você disse que o primeiro contrato geralmente é feito de 12 meses. Isso. Então você fica 1 ano presa àquela empresa. Mas você pode mandar um aviso prévio aí. Pode. E quebrar mesmo dentro desses 12 meses. Pode, principalmente porque a empresa contratada não está cumprindo com uma responsabilidade, que é a comprovação dos pagamentos. Tá. Então já está tendo uma quebra de contrato aí. E a empresa contratante, para se preservar, e ela pode entrar com esse processo tranquilamente. Tá. Agora, isso é de praxe? Então, você enviar um relatório falando que pagou todos os funcionários que estão alocados ali na minha empresa, isso é de praxe ou as pessoas acabam esquecendo essa parte? Na minha empresa, isso é procedimento. A gente já faz isso, mesmo quando o cliente não pede. Mas existem alguns clientes corporativos grandes que eles já estão atentos a esses tipos de armadilha.
Então, eles mesmos cobram. Mas as empresas pequenas que terceirizam, às vezes, um funcionário de limpeza ou uma recepcionista, consultório médico, geralmente, por exemplo, eles não estão atentos a isso, até porque é um conhecimento que ele não precisa ter para a função dele, e eles acabam não pedindo. Mas como é procedimento da nossa empresa, nós enviamos para todos os clientes as comprovações. Tá, o profissional contratado é subordinado a qual sindicato? O da prestadora de serviços ou da empresa contratante de serviços? O da prestadora. Ele é meu funcionário. Ele segue o meu sindicato, a minha convenção coletiva. Ele está lá alocado, mas ele está ciente que ele tem um sindicato, ele tem uma filiação, ele tem uma convenção coletiva que é seguida. Queria que você falasse um pouquinho da sua empresa. Com prazer. Bom, minha empresa é uma empresa que tem há mais de 30 anos no mercado. Ela chama Expansão Prestadora de Serviços. Prestação de serviços. Prestação de serviços. Isso. Tem há mais de 30 anos no mercado, bastante consolidado no seu nome. A gente tem alguns clientes interessantes que ajudam a gente até pelo próprio nome a passar credibilidade para os clientes. E a gente buscou se diferenciar um pouco do mercado na questão prestação de serviço. E a gente busca, a gente tem uma visão, uma missão muito clara, e isso também é muito claro dentro dos nossos funcionários. E a gente busca não ser apenas uma empresa de limpeza, apenas uma empresa de terceirização. Nossa missão é proporcionar e revolucionar a experiência que o cliente tem com relação a esse serviço. Com isso, a gente conseguiu agregar outros tipos de serviço, não só a terceirização, dentro do nosso negócio, como um tratamento de piso, é uma equipe muito especializada para fazer, uma limpeza pós-obra, que não é uma faxina, é diferente, né? Uma lapidação no piso. Esses são trabalhos de embelezamento, são a cereja do bolo, na realidade, que a gente foi encontrando essa oportunidade, foi desenvolvendo, preparando a nossa equipe para poder revolucionar essa experiência do cliente com a gente. Tá. E quais são os desafios diários que você enfrenta aí? Você quer que eu fale a hora que começa também, não? Pode falar. Bom, a gente tem posto que é 24 horas, mas desde madrugada, desde as 3 horas da manhã, quando algum funcionário que deveria ter chegado no posto não chegou, e o negócio está acontecendo, às vezes é uma portaria, às vezes é um atendimento, e a gente já tem que correr desde madrugada cedo para poder corrigir esse problema. Então, basicamente, os problemas que nós enfrentamos é comportamental, é o ser humano. Deixa eu ver se eu entendi. Você tem alguns funcionários stand-by ali? Sempre. Sempre tem alguém de sobreaviso que pode ser chamado a qualquer hora. Você precisa ter os folguistas e os feristas, né? Você tem que ter gente preparada para poder, num determinado momento, atender tais clientes ou tais serviços, porque o cliente ele contratou o serviço e ele quer o serviço feito. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, hoje eu não vou te atender. Como assim? Não pode. Não pode. Fim de semana, feriado? Não existe. Tá. Agora, você disse que o Brasil ainda não São Paulo ainda não está ali ocupando uma posição que deveria na prestação de serviços, né? Com eventos mundiais que vêm agora para o Brasil, Copa, Olimpíadas, você acha que a gente está pronto? Tem muito que crescer ainda? Tem muito. Tem muito que crescer, tem muito que profissionalizar e tem muito que preparar. E, claro, existem empresas que já estão prontas, né? Nós temos grandes empresas aí com 15, 20 mil funcionários, empresas super consolidadas e com certificações internacionais, certificações ISO que credenciam ela para estar pronta. Mas a gente tem uma outra gama muito grande que ainda está na informalidade, né? Ainda não está preparado para esses eventos. E a gente sabe que os grandes contratos, com certeza, ficarão com as grandes empresas, mas ainda assim vai sobrar muito trabalho para as pequenas. Então é uma grande oportunidade para todo mundo crescer. Tem que estar preparado, tem que estar com essa visão, tem que começar desde já, porque passa muito rápido. A sua empresa já está no caminho, é isso? Estou me preparando. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, infelizmente nosso tempo acabou. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui, falar com vocês, explicar um pouquinho sobre esse mercado dinâmico e muito desafiador. Obrigada, eu já conversei com o Leonardo Leandro, ele é empresário e consultor, tirou todas as nossas dúvidas sobre prestação de serviços, terceirização de serviços. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê no próximo programa. Tchau!